Nossa, vai arrebentar o elástico. Vai dar merda isso aí. Outro pé aí dentro também. Põe os dois. Segura. E mergulha no exercício. Calma, calma. Que merda que você fez aí? Ai, meu Deus. Eu não entendi nada que você fez. Volta pra cá. Isso aqui de novo. Ai, Titi. Eu falei que é controle de qualidade de áudio. Agora, pula. Só pula. Eu vou, só pula. Estica o braço. Estica. Estica. Acredito no áudio. Ai, então. Vou te mostrar como é que é. Ó, vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, me bota outro exercício. Lá aí. Aqui, ó. É bom, ó, todo mundo aqui confia em você, mano. Segura aí. Foda. No braço, tu. Por que você tá com medo? Tá com medo de não segurar o seu peso? Então vai abaixando devagarzinho. Agora puxa.